Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é tão comum, né, para algumas pessoas e também não tão agradável assim, mas nós precisamos falar disso. Nós precisamos falar sobre suicídio. Como prevenir o suicídio? Nós vamos falar um pouquinho. Por que as pessoas se suicidam? Vamos lá? Então, primeiro, vamos entender um pouquinho o que é o suicídio. O suicídio é um pico de sofrimento tão alto que a pessoa ela fica numa alienação de si, né? Ela começa a enxergar as pessoas de uma outra forma. Elas não sabem muito bem mais qual é exatamente o seu desejo, né? Do que ela gosta de fazer, né? Ela começa a viver uns pensamentos automáticos. E isso tudo se resume no quê? Na falta de amor, na falta de importância, né? Pensamentos como ninguém me ama, né? Ninguém se importa comigo. São pensamentos que vêm a toda hora, constante, né? Em paralelo, eu vou explicar um pouquinho. Quando a gente nasce, a gente pertence, né? A gente pertence à família, aos grupos sociais. A gente tem essa necessidade de pertencimento. Nós somos seres interdependentes. A convivência ajuda a gente a desenvolver o diálogo, né? Ajuda a gente a desenvolver várias habilidades sociais, né? E também entender que a gente pertence àquele grupo. Então, com isso, a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Sabe aquelas pessoas com quem a gente convive de fato? Eu costumo dizer que é nosso raio de 20 metros, né? São as pessoas mais importantes. Quem são? A nossa família, né? É o nosso marido, ou talvez esposa, ou talvez mãe, pai. Quem são as suas pessoas mais importantes? Seu raio de 20 metros. São essas pessoas que você vai ter que fazer a diferença. São essas pessoas que você vai poder mudar o mundo. Talvez parar 15 minutos do seu tempo para ouvi-las por dia. Ou talvez por semana, porque muitas vezes o tempo passa e esses 15 minutos a gente nunca tem, né? Em paralelo, eu gostaria muito também de falar que a pandemia e o momento atual, né, ela mudou um pouquinho da nossa visão em relação das coisas, né? Tudo ficou um pouquinho diferente, todo mundo passou por alguma coisa que teve dificuldade. E aí, por outro lado, num clique a gente pode pedir nossa comida favorita, a gente pode conversar com alguém do outro lado do mundo, de graça, a gente pode comprar um curso. E por outro lado, tá tão difícil dominar nossas emoções e sentimentos, né? Quando o assunto são nossas emoções, parece que tudo fica meio distante. As pessoas estão cada vez mais doentes, deprimidos, perdidos. Nós recebemos tanta informação num dia, muito mais do que nossos avós recebiam num ano. Você pode imaginar a gravidade de tudo isso? É impossível ficar bem muitas vezes. Lembrando que quem não presta atenção nas suas próprias emoções acaba tendo dificuldade de prestar atenção nas emoções do outro. Então vamos pensar assim, o que será que passa pela cabeça das pessoas que cometem o suicídio ou aquelas que tentam? Vamos entender um pouquinho disso. No Brasil, nós temos 14 mil suicídios por ano, mais de 1 milhão de casos por ano no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos alguém comete suicídio. É muita gente. E lembrando que também o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre adolescentes e jovens. É muita gente, é muito jovem. Esses números são extremamente preocupantes. Então, por isso, nós temos que falar sobre esse assunto, nós temos que perguntar o que está acontecendo, nós temos que tentar entender o que o outro está sentindo. Porque às vezes o acesso a um profissional, a um psicólogo, não é tão simples assim. Quem que corre o risco de cometer o suicídio? Em primeiro lugar, estão as pessoas que têm o transtorno mental, a bipolaridade, né? Depressão profunda e abuso de drogas, bastante. E além desses transtornos, existem casos em específicos também que podem levar ao suicídio. Talvez a pessoa que ela pensa em se matar, ela não está aguentando mais a vida dela do jeito que está.
E se ela tivesse uma alternativa, né, de viver de uma outra maneira, talvez ela não cometeria o suicídio. Ela também pode planejar, na maioria das vezes, a pessoa que planeja, ela já tem um histórico depressivo profundo. E aí também é mais fácil de acontecer o suicídio. A gente também pode pensar na vingança, né? Aquela pessoa que às vezes deixa uma carta, um bilhete, dizendo que como ela estava sofrendo, como ela estava passando por aquilo, né? O que causou aquilo nela, que infelizmente é uma motivação para o suicídio, né? Ela escrever, ela deixar algo para alguém. A gente também tem que pensar em casos de pessoas que perderam um filho, às vezes um único filho. As pessoas acabam ficando cada vez mais deprimidos e acabam chegando ao suicídio. No caso dos adolescentes, existem um pouco mais de razões do que as outras idades, porque existem as drogas, né? As primeiras experiências, a frustração, que muitas vezes ele não sabe lidar com isso, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, observar mais, né? Tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo ali na vida dele. Existe um caso de um paciente que chama autocompulsão. É de um jovem que ele ia para uma festinha e ele acabou não indo, acho que a mãe não deixou, não sei o que aconteceu. E aí no outro dia ele acorda e entra no Facebook. E daí no Facebook tá lá que a namorada, né, dele acabou ficando com o amigo dele. E ele olha aquilo, se apavora por não querer sentir a dor. A janela tá aberta, ele mora num prédio e ele acaba pulando do prédio. Então assim, nós temos que olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. O que está acontecendo na vida dele? Muitas vezes a gente acaba não conversando. Existem coisas óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Então, nós temos que prestar atenção neles. Vamos citar alguns exemplos do que não fazer. Quando a pessoa verbaliza o suicídio, ela fala, né? Primeiro que a pessoa sempre vai dar indícios de que isso vai acontecer. E a gente não pode nunca duvidar disso, porque isso realmente pode acontecer. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa briga em casa e fala assim: você tá falando que vai se matar? Então se mata mesmo, não fica só falando, né? Só lembrando ou falando essas coisas, né? É muito comum acontecer. E a gente nunca pode cometer esse erro de falar esse tipo de coisa, porque a probabilidade da pessoa fazer é muito grande, né? Essa vontade existe, ela tá ali, e isso pode se tornar real. Imagina só como você iria ficar se realmente acontecesse? Não, a gente não iria ficar bem. Bom, é isso, espero ter ajudado. Nós trouxemos aí um pouquinho de informação do que é isso, do que a pessoa talvez esteja sentindo naquele momento que ela não está bem, não está feliz, tá? Inscreve aí no canal, fique ligadinho que toda semana a gente vai estar postando para você.